Oi gente, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico e como eu falei com vocês, hoje nós vamos falar sobre Apocalipse. Então se você tem dúvidas sobre como interpretar esse livro, como entender esse livro tão enigmático que muitas pessoas falam tantas coisas sobre ele, continue assistindo esse vídeo. A primeira coisa que eu tenho para falar para você é, você já leu o Apocalipse inteiro? Então se você é acostumado a ler partes do livro, provavelmente você não vai conseguir entender. Se todos os livros da Bíblia devem ser lidos inteiros para que a gente entenda ele melhor, imagina o Apocalipse. Então é necessário que você leia o Apocalipse inteiro, do primeiro ao último capítulo, e não por partes. Porque se você ler apenas partes, você está correndo um risco muito grande de fazer interpretações completamente erradas. A segunda coisa que eu quero falar é que o livro de Apocalipse é um dos livros que mais tem menções do Antigo Testamento. Então, se você quer ter uma noção de Apocalipse, você precisa ter pelo menos um pouco de noção do Antigo Testamento. Para você ter ideia, tem mais ou menos 265 menções do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. Então, dificilmente nós conseguiríamos entender Apocalipse se nós não tivermos um entendimento já do Antigo Testamento. E agora, a terceira coisa que para mim é uma das principais para a gente poder interpretar esse livro da maneira correta. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, fala o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Essa palavra notificou significa que mostrou tudo isso através de sinais. Então, se você quer entender Apocalipse, você tem que primeiro entender que todo o livro de Apocalipse se usa uma linguagem figurativa. O livro de Apocalipse é baseado em sinais. Não tente entender Apocalipse de maneira literal, senão você vai ficar louco. Ninguém pode interpretar Apocalipse literalmente. Essa é uma má interpretação. É uma interpretação equivocada. Apocalipse é para ser interpretado como um livro cheio de sinais. Foi dessa maneira que Jesus mostrou a João. Mas por que esse livro está tão recheado de sinais? É porque nós não conseguiríamos entender o mundo espiritual se nós víssemos ele de maneira real. Tanto os nossos olhos naturais não conseguiriam captar isso, quanto nossas faculdades mentais não conseguiriam compreender. Então Deus usou de uma maneira que João pudesse compreender e passar isso para as igrejas. O livro do Apocalipse, apesar de ter sido escrito em grego, foi escrito por alguém que tem uma mente de um hebreu. Provavelmente foi escrito por um judeu, e esse judeu se chama João. Ele próprio, o autor, fala sobre o nome dele no texto algumas vezes. Eu, João, vi. Eu, João, escrevi. Então ele mesmo fala quem foi que escreveu esse texto. E deixa claro, usando a linguagem, observando a linguagem do texto, que a pessoa que escreveu isso tinha um conhecimento muito amplo dos judeus, a cultura judaica, de como os judeus eram ensinados. Para você ter noção, todos os símbolos usados nesse livro são de conhecimento dos judeus. Então, para nós, hoje, é difícil entender esse livro porque nós não temos conhecimento desses símbolos, dessa simbologia. Mas o judeu consegue entender esse livro facilmente. O judeu consegue entender quando João fala sobre o número 7 tantas vezes, sobre o número 10, sobre os múltiplos de 10, sobre os múltiplos de 7. O judeu entende perfeitamente o que é 144 mil, o que são 1000 anos, 7 taças, 7 trovões, 7 igrejas. Tudo é simbólico nesse livro. Por isso que, mais uma vez, não tente interpretar Apocalipse de maneira literal. Você não vai conseguir. A maioria dos estudiosos acreditam que esse livro foi escrito na época do governo de Domiciano, por volta de 90, 96 depois de Cristo. Nesse período, os cristãos passavam por perseguição. Provavelmente não tão grande quanto a perseguição de Nero pós-incêndio de Roma, mas também passavam por uma grande perseguição. E esse governador, como outros também fizeram, exigiam a adoração das pessoas a ele, como se ele mesmo fosse Deus. Então ele exigia isso das pessoas e os cristãos não faziam. Por esse motivo, os cristãos eram castigados e eram feitas as maiores crueldades com os cristãos. Não sei se vocês sabem, mas o próprio João foi jogado em um caldeirão de água fervente. Mas nada aconteceu com ele. Depois disso, ele foi levado para a ilha de Patmos. Todos os apóstolos morreram de maneira violenta. Mas João não. João morreu depois de bem velhinho já. Se você estiver curioso para saber por que João foi o único que não morreu em perseguição, leia o último capítulo do Evangelho de João, que você vai ver alguma coisa sobre isso lá. Mas por que Jesus mandou João dedicar essa carta a essas 7 igrejas? Por que Jesus teve que mostrar o que estava acontecendo para essas igrejas? É porque Jesus ressuscitou e falou que voltaria. Então essas pessoas estavam passando por perseguição, por sofrimento e se questionando, cadê Jesus?
Onde ele está? O que está acontecendo? Ele subiu e nós não temos mais notícias. O que está acontecendo? Cadê Jesus? Diante da situação que a igreja estava enfrentando, Jesus mostra para João, na sua primeira visão, ele entre os 7 candeeiros. E aí na própria visão é explicado que os candeeiros são as igrejas, as 7 igrejas. E Jesus estava no meio dessas 7 igrejas. Essa visão mostra uma mensagem assim. Jesus falando para as igrejas, eu estou no meio de vocês. Além disso, os anjos das 7 igrejas, que são os mensageiros das 7 igrejas, estavam nas mãos de Jesus. Jesus também estava falando naquele momento que os mensageiros das igrejas estavam nas mãos dele. Ou seja, Jesus estava no controle de tudo o que estava acontecendo. Então João fez essas cartas, uma carta específica para cada igreja. E em cada carta Jesus fala pontos positivos e negativos dessas igrejas. Sim, essas cartas foram escritas para igrejas naquela época, naquele lugar, naquela situação. Mas isso não quer dizer que nós não possamos aplicar para hoje. Você tem que entender a diferença entre interpretar e aplicar. A interpretação é o que significou aos ouvintes da época. E só existe uma interpretação. Nenhuma parte da Bíblia pode existir mais de uma interpretação. Quando o autor escreveu, ele escreveu pensando em apenas uma interpretação, um significado. Agora podem existir milhares de aplicações. Nós podemos aplicar aquela situação, aquela frase, aquele versículo de N maneiras na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. Mas o que aquilo significa, o que significou aos ouvintes originais, tem que significar a mesma coisa para nós hoje. Nós não podemos dar um outro significado só porque estamos em outro tempo da história. Temos que respeitar a interpretação original de todos os livros da Bíblia. Nós também precisamos enxergar que Deus não tem inimigo. Então não existe um combate de igual para igual entre Deus e Satanás. Nunca existiu isso. Muitas pessoas imaginam uma luta de igual para igual entre Satanás e os anjos, entre Deus e Satanás, mas isso não existe. Jesus Cristo já venceu Satanás, ele já pisou na cabeça da serpente e ele já tem as chaves na sua mão. Ele já tem as chaves do inferno na sua mão. A luta de Satanás e os seus anjos é contra a igreja, é contra os fiéis. Nós vamos ver isso em todo o livro de Apocalipse. Mas nesse livro nós também vamos ver que Deus está no controle de tudo. Vamos ver a soberania dele sobre todas as situações. E vamos ver que no final de tudo vence o Cordeiro e vence a igreja junto com ele. E agora, para a gente concluir, você também tem que entender que Apocalipse não é um livro cronológico. Apesar de João ter colocado cronologicamente as visões que ele ia tendo, isso não significa que os acontecimentos na história são cronológicos de acordo com o livro. É bem possível que esse livro esteja dividido em 7 sessões, assim como uma peça de teatro com 7 cenas. E cada cena está mostrando um acontecimento. E esse acontecimento se repete diversas vezes, só que usando outros símbolos. 7 taças, 7 selos. Será que não está falando a mesma coisa de uma perspectiva diferente? Então não leia Apocalipse como livro cronológico, porque ele não é. Não vai acontecer isso, depois aquilo, depois aquilo. Não. Para você ter uma noção, no capítulo 12 fala sobre o nascimento de Cristo. No capítulo 5 fala sobre ele sendo glorificado. E no capítulo 1 fala de Jesus glorificado no meio da igreja. Então daí você percebe que os acontecimentos no livro de Apocalipse não são organizados. Tá? Não são organizados por tempo. Na história não vai acontecer exatamente na ordem que está ali. Se nós formos interpretar dessa maneira, também vamos ficar confusos e errando na interpretação. Então entenda esses 3 pontos importantes. 1. Apocalipse é um livro figurativo. Lembra das notificações, dos sinais? É um livro que toda a sua linguagem é figurada, não é literal. 2. É um livro completamente baseado no Antigo Testamento e na cultura judaica, com simbologismos hebraicos, com palavras que os judeus entendiam, com situações em que eles sabem exatamente qual o significado, inclusive a simbologia numérica usada pelos judeus. E 3, ele não é cronológico. Os acontecimentos de Apocalipse não estão acontecendo ou vão acontecer na história da ordem que é colocada no livro. E para a gente concluir, agora, de vez, você precisa entender que o Apocalipse não fala apenas do fim. O Apocalipse fala de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que irão acontecer. Se a gente for pegar o Apocalipse todo, tem pouquíssimas coisas que ainda faltam acontecer. Grande parte do Apocalipse já aconteceu, está acontecendo nesse momento. Jesus usa um termo para falar da sua vinda por 7 vezes.
Esse termo é em breve e sem demora. Então ele quer deixar bem claro para a igreja dele que ele vem em breve e sem demora. Certamente ele voltará. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado. E espero também que essas dicas lhe ajudem a quando você for estudar Apocalipse. Então curta, compartilhe, deixe esse vídeo chegar até os seus amigos. E bons estudos! Até o próximo vídeo.